Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua casa e sobre a sua vida. Nós estamos aqui ao vivo, nessa live, nessa ferramenta poderosa que é a internet hoje, nos nossos dias, para compartilhar a palavra de Deus. Como eu amo falar da palavra de Deus. Como eu amo compartilhar da palavra de Deus que transformou a minha vida. E eu tenho certeza que você que está nos assistindo é profundamente apaixonado e impactado pela palavra de Deus. Então eu quero te desafiar. O Senhor nos deu uma missão clara de irmos por toda a terra e pregarmos o Evangelho a toda criatura. E hoje, nos nossos dias, temos uma ferramenta poderosa para anunciarmos as boas novas. Pastor, você que tem uma câmera aí, você que está pregando, todos nós temos uma câmera para pregar hoje, né? Temos o celular. Mas também quando você está ouvindo a mensagem, como hoje nós vamos compartilhar com você aqui na página do Facebook da igreja, depois no canal do YouTube, você pode compartilhar essa mensagem. Quando você compartilha ela nos grupos do Facebook, quando você copia o link e manda nos grupos do WhatsApp, quando você comenta nessa mensagem que você está recebendo da parte de Deus, da palavra de Deus, você está dizendo para a plataforma do Facebook que essa mensagem é muito interessante para você. E além das pessoas que você vai mandar a mensagem, o Facebook vai lançar essa mensagem para outras pessoas. Então eu sempre começo essas lives te encorajando a cumprir o seu grande e um dos principais comissionamentos de Jesus: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Pegue o seu celular e compartilha a palavra de Deus. Que aquele que trabalha para o Senhor não ficará sem recompensa, porque o Senhor é bom, fiel e justo, e não fica devendo nada para ninguém. A palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje está lá em Hebreus, o livro de Hebreus, né? Capítulo 7, versículo 11 e versículo 12. Havendo mudança de lei, automaticamente precisa haver mudança de sacerdote. Havendo mudança de sacerdócio, automaticamente há mudança de lei. Amém? Hoje, dentro das minhas limitações, quero com muita calma e zelo da parte de Deus esclarecer a nossa função sacerdotal. Eu escuto muita gente usando versículos isolados da Bíblia para encher a boca e dizer assim: eu sou rei, sacerdote, sem muito entendimento do que é ser rei e ser sacerdote da nova aliança. Amém? Eu tenho que perder esse amém, em nome de Jesus. Mas, usando esse versículo aqui de Hebreus capítulo 7, versículo 11 e 12, vamos começar a falar um pouco disso. Vamos passar por alguns lugares das Escrituras. Se você tiver um papel, uma caneta para anotar, porque eu não vou abrir a Bíblia aqui para a gente ir lendo, mas depois para você conferir o que eu tenho falado e compartilhado com você. Amém? Hebreus 7, capítulo 7, versículo 11 e 12 diz assim: de sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, pois sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de outro sacerdote, se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão. Versículo 12: pois, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança de lei. Eu vou ler esse versículo novamente com muita calma, porque esse versículo é a base de tudo aquilo que vamos falar hoje. Amém? Pois, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança de lei. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, interceda pelo pregador, ore por mim, para que eu possa, de fato, fluir no que Deus tem para nós hoje. Amigo Jesus, Pai da eternidade, doce Espírito Santo, eu preciso da Tua capacidade em mim, da Tua graça capacitadora, para compartilhar algumas verdades que o Senhor tem no meu coração.
Eu não quero aqui nessa live falar da minha humanidade, das minhas debilidades ou da minha carnalidade, mas quero falar aqui totalmente pleno no teu espírito. Eu te peço isso, Senhor. Me ajude, porque a tua palavra diz que quando nós abríssemos a nossa boca, quem falaria por nós era o teu Espírito, o Espírito Santo que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Fala com o teu povo, fala com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. A primeira coisa que precisamos compreender é o que nós lemos no versículo 11. Houve uma necessidade de mudança de sacerdócio. Por quê? Porque o sacerdócio levítico foi imperfeito. O sacerdócio levítico foi incompleto. Como que funcionava o sacerdócio da velha aliança? Nós somos cristãos e sabemos que vivemos a nova aliança que Cristo estabeleceu para nós na cruz do Calvário. Amém? Mas lá no Monte Sinai, Deus estabeleceu uma aliança com o povo de Israel através de Moisés. E levantou um sacerdócio, segundo a ordem de Arão, segundo a tribo de Levi. Amém? O que significa a palavra sacerdote? Sacerdote significa aquele que serve a Deus e aos homens. Amém? Aquele que serve os homens diante de Deus e traz a revelação de Deus e o perdão de Deus para os homens. E essa figura sacerdotal, ela começa ali em Levi. Na verdade, a aliança da lei, a velha aliança começou ali em Levi. E quando Deus ele traz esse sacerdote, ele traz para Moisés um modelo. E Deus fala assim para Moisés no Monte Sinai, fala assim, ó, como você está vendo aqui no céu, é para fazer na terra. Então Deus deu um modelo do templo, deu o modelo das vestes, Deus deu a lei dele para Moisés, e Deus estabeleceu ali a primeira aliança. E essa aliança, ela não foi eficaz. E para a gente entender o modelo sacerdotal que vivemos na nova aliança, porque aqui no versículo 12 fica claro, onde a mudança de sacerdócio, a mudança de lei. Então houve uma mudança de lei, houve uma mudança de aliança, e nós agora não vivemos mais segundo a ordem do sacerdócio levítico de Arão, mas vivemos segundo a ordem do sacerdócio de Cristo. Jesus é o nosso modelo e o nosso sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós vamos falar sobre isso. Mas primeiro vamos entender como funcionava o sacerdócio levítico e como ele era ineficaz. O sacerdote levítico é diferente do que muitos dizem por aí. Ele perdoa pecados. Porque uma vez por ano, o sacerdote, ele sacrificava um animal, colocava a mão sobre a cabeça desse animal como um sinal de transferência de pecado, e sacrificava esse animal, em prol dos pecados dele e em prol dos pecados do povo. E quem cometesse pecado também, ia diante do sacerdote, colocava a mão sobre a cabeça desse animal, e sacrificava esse animal. O sangue desse animal era, uma vez por ano, esse sangue era levado dentro do Santo dos Santos e colocado na tábua da propiciação. O que é isso, pastor? Existia uma arca, onde a presença de Deus se manifestava em meio a essa arca. Existia uma tampa de ouro, que chamava tampa da propiciação. E uma vez por ano, o sacerdote jogava esse sangue nessa tampa. E os pecados de todo Israel eram perdoados. E os pecados do sacerdote eram perdoados. Se Deus não aceitasse o sacrifício, esse sacerdote, na presença de Deus, era fulminado, ele era morto. Todo sacerdote da tribo de Levi, ele tinha uma veste, uma roupa. Como eu disse, foi dado um modelo para ele, para Moisés. E na sua perna havia um sino e uma corda amarrada. Porque quando ele entrava na presença de Deus, e se ele tinha pecado, e Deus não aceitasse a sua oferta de perdão de pecados, ele morria, e aquele sino parava de tocar. E esse sacerdote era tirado de dentro do Santo dos Santos. O templo era feito do átrio, do santo e do santo dos santos. Mas como aqui em Hebreus mesmo diz que eu vou resumir tudo isso para que você entenda a plenitude daquilo
que Deus quer compartilhar conosco. Amém? Preste atenção. O modelo sacerdotal de Levi, então, perdoava os pecados. Mas qual era a imperfeição dele? Porque muita gente fala assim, nós vivemos na graça, Jesus é nosso sacerdote, e agora é como se a graça fosse uma permissão para pecar, porque só agora na graça temos perdão de pecados. Muitas vezes pensamos isso, é verdade ou não é? Mas a graça não é uma permissão para pecar. A graça, como sacerdote levítico, perdoa pecados também. E Jesus morreu pelos nossos pecados. Mas qual é a diferença do sacerdócio levítico para o sacerdócio de Cristo? Por que o sacerdócio levítico era imperfeito e foi imperfeito? Se ele perdoa pecados, pastor, como Jesus perdoou pecados? Porque todo ano tinha que sacrificar um animal. E de ano em ano tinha que sacrificar um animal, porque o pecado era perdoado, mas ninguém era transformado. Escreve na live assim, na velha aliança, fala você comigo aqui na igreja, na velha aliança, no sacerdócio levítico, os pecados eram perdoados, mas ninguém era transformado. Então essa era a ineficaz, a falha do sacerdócio levítico, é que ninguém era transformado. Por isso que de ano em ano tinha que haver propiciação pelos pecados. De ano em ano tinha que haver sacrifício de animal. Então assim, o que mudou de uma aliança para outra? Mudou muitas coisas, mas a primeira coisa que eu quero destacar aqui, que agora, na nova aliança, não mais precisa ter sacrifício de animais. Por quê? Porque agora, pastor, qual é a explicação, qual é a mudança? Porque agora a aliança foi perfeita. O sumo sacerdote, Jesus Cristo de Nazaré, quando ele se encarna, quando ele vem à terra, ele vem trazer uma nova aliança. E agora não mais com sacrifício de animais se obtém perdão de pecados. Mas agora o próprio sacerdote, Cristo, o sumo sacerdote, ele entra no Santo do Santo. Não em um templo feito por mãos de homens, mas o celestial, o perfeito. Aquele que Moisés viu o exemplo, o modelo. Jesus entra nele. Não mais com sangue de touros, não mais com sangue de bezerros, não mais com sangue de animal, mas com o seu próprio sangue. Jesus agora foi e é e sempre será o sacrifício pelos nossos pecados. Então agora não mais, a velha aliança foi destituída, ela ficou obsoleta, ela não tem mais utilidade, porque agora nós alcançamos perdão de pecados, não pela morte de um animal, mas alcançamos perdão de pecados pelo sacrifício de Cristo na cruz. O que isso significa, pastor? O que Jesus diz: não é sacrifício que eu quero, mas misericórdia. Você precisa entender isso. O que Jesus estava dizendo? Olha, agora os homens vão ser aceitos diante de Deus, vão ser perdoados os seus pecados, não porque ele vai oferecer um sacrifício a Deus, mas porque ele vai entender a misericórdia de Deus sobre os homens, através do sacrifício do primogênito entre os mortos. Isso que significa que o homem foi justificado diante de Deus. Eu não sou aceito agora diante de Deus pelo meu sacrifício. Eu não sou aceito diante de Deus pelas minhas obras. Eu não sou aceito diante de Deus pela minha santidade. Eu não sou aceito diante de Deus por aquilo que eu sou, ou por aquilo que eu ofereço a Ele. Eu sou aceito diante de Deus, sou perdoado os meus pecados por aquilo que Jesus fez por mim na cruz. E quando houve essa mudança, nós precisamos sair da velha aliança. Precisamos perder a mentalidade do sacerdócio levítico sobre nós. Precisamos tirar um peso e um fardo que colocamos sobre nós, que Cristo nunca colocou. Cristo fala assim: para a liberdade eu vos libertei. Cristo nos tirou da condição de criatura e agora nos transformou em filhos. Então vamos lá, as duas alianças perdoam pecados. Quem concorda? Você consegue entender isso?
Uma perdoava por sacrifício de animais, mas não transformava ninguém. A outra perdoa pelo sacrifício, pelo sangue do Cordeiro Imaculado. E agora eu sou aceito diante de Deus, não por aquilo que eu sou. Não sou aceito diante de Deus pelas minhas qualidades, e não sou aceito diante de Deus pelos meus pecados. Sou aceito diante de Deus porque Ele morreu por mim na cruz. E o que é viver na nova aliança, mais ainda, carregando o peso da velha? É quando eu aceito a acusação do inferno. Tem dois extremos: acusação de Satanás, porque aqueles que estão em Cristo, não há mais acusação, não há mais condenação. E o outro extremo, que eu acredito que sou aceito por Deus por conta da minha santificação, da minha transformação. São dois extremos que me trazem de volta à lei e à velha aliança sacerdotal da tribo de Levi. O que é isso, pastor? Quando eu não busco o Senhor, quando eu não tenho uma vida de oração, quando eu não desfruto da presença de Deus, porque eu aceito os dardos inflamados do maligno, me acusando contra os meus pecados. Existe alguém na terra que não tem pecado? Existe? Existe alguém na terra que não tem pecado? Não. Então, o meu pecado me separa de Deus? O meu pecado faz separação, é diferente. O Jesus disse, quando estava na festa, na casa de Levi, um cobrador de impostos: eu não vim para os sãos, mas eu vim para os pecadores. O que arrancou o sumo sacerdote do seu trono de glória e da sua majestade de glória foi o pecado dos homens. O que trouxe Jesus para a terra foi morrer pelos nossos pecados. Então o que é separação e separar, pastor? Olha só, Jesus morreu por todos os seus pecados. E Ele te aceita como você é, não para te deixar desse jeito. Porque é isso que nós vamos falar aqui hoje. A diferença de uma aliança para outra, que a primeira aliança não transformava ninguém. E a segunda aliança perdoa pecados e transforma o pecador. Você consegue compreender isso? E nós vamos aprofundar nisso, depois que entendermos o que é a separação e o que separa o homem de Deus. Jesus morreu por você. Te aceita como você está, para te mostrar a sua bondade e misericórdia. Mas o exemplo mais claro da graça e da nova aliança, para mim, nas escrituras, está na cruz. Jesus está morto, Jesus está morrendo, preso a pregos numa cruz. A graça, a nova aliança, o sacerdote está morrendo pelo pecado dos homens. De um lado tem um ladrão, e de outro tem um crente. Do outro tem o quê? Outro ladrão. Essa expressão fica muito claro para mim, a maneira de conduzir a nova aliança de Cristo. Um ladrão zombou da graça de Deus. Um ladrão não aceitou a justificação de Cristo. Um ladrão não aceitou o sacrifício de Cristo. Um ladrão não aceitou a justiça de Deus sobre ele. E ele foi parar onde? No inferno. O outro ladrão clamou pela justiça de Deus. O outro ladrão clamou pelo perdão de pecados. O outro ladrão clamou pela graça disponível na cruz do Calvário. E ele foi parar onde? No paraíso. Então, qual é a chave de entendermos a nova aliança e de compreendermos o que Cristo fez? É que a graça, o sacrifício pelos pecados já foi consumado. Jesus não vai morrer pelos seus pecados, Ele já morreu. Agora você está posicionado na mesma posição que o primeiro Adão estava. Você foi justificado no seu espírito. O seu espírito estava morto. E quando você creu em Jesus, aceitou o sacrifício dele, aceitou o perdão pelos seus pecados, você foi ressuscitado com Cristo. O seu espírito que estava morto recebe agora o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus se une ao seu espírito e você ressuscita com Cristo. E agora você tem livre acesso à presença de Deus. O que te impede de ter acesso a essa presença? O que te impede de ouvir o Senhor? O que te impede de conhecê-lo? A condenação.
ou a soberba. Esses dois extremos te impedem de receber o que Cristo já fez por você na cruz. Quando o diabo ataca a sua mente, dizendo que o seu pecado te separa de Deus, você para de ouvi-lo, você para de desfrutar da presença dele, você para de entrar nesse lugar secreto de oração, de intimidade com ele, e você para de conhecer a verdade. E quando você para de conhecer a verdade, o que acontece com você? Você vai morrer nos seus pecados. Porque só tem um jeito de ser livre do pecado: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha como é incoerente aceitar a condenação. Quando eu aceito a condenação sobre os meus pecados, eu estou dizendo assim: Cristo não morreu na cruz por mim, e eu não tenho livre acesso para aquele que é poderoso para me libertar de todo o pecado. Como serei livre então? Você consegue responder essa pergunta? Quem é o único que pode te libertar? Se o seu pecado te separa dele, como que você pode ser livre? Eu vou te perguntar de novo para você que está em casa, para você me entender. Se só Jesus é a verdade, só Ele pode te libertar do seu pecado, como que o seu pecado faz separa você dele? Ele não separa. É você que escolhe aceitar a condenação e não entrar na presença dele do jeito que você está. E aí quando você aceita a condenação, você faz separação daquilo que ele já fez por você na cruz do Calvário. Então o que é viver na velha aliança, estando na nova aliança? É não usufruir do primeiro mandamento. Ouvir o Senhor. Entender que eu sou aceito na presença de Deus, não porque eu sou pecador, e nem porque eu sou santo demais. Eu sou aceito na presença de Deus, porque Jesus é bom demais da conta, e Ele me ama e me aceita do jeito que eu estou. Quando eu tenho essa consciência viva dentro de mim, eu todos os dias vou para os pés dele. No dia bom, eu vou para onde? Para a presença dele. No dia mau, eu vou para onde? Na presença dele. Eu sei que ele já foi o sacrifício por mim. Agora qual é o outro extremo? Jesus começa a me transformar. Eu entendi a graça, eu entendi a justiça, eu entendi a transformação, eu entendi. E aí eu entro na presença de Deus e Deus começa a me transformar, de glória em glória. Essa é a diferença da nova aliança. É por isso que a nova aliança é eficaz. Porque quando você usufrui do sacrifício de Jesus, o sacrifício do Cordeiro também te transforma. Amém? Então você começa a ser transformado. Você começa a ser regenerado. A sua alma, ela foi ferida pela vida, pelo inferno, pelas pessoas. E você foi justificado no Espírito. E aí você começa um relacionamento com Deus. E Ele começa a curar a sua alma. E aí eu gosto de dar esse exemplo. E não vou me cansar de falar disso. Existem 3 níveis de pecado. O pecado que todo mundo vê em você, o pecado que só você vê em você, e o pecado que nem você mesmo conhece de você mesmo. E aí você começa a usufruir do que Cristo fez, da aliança que Cristo fez por você. Você começa a entrar no lugar secreto e ser transformado, ser glorificado, ser regenerado. E aí Deus te liberta do pecado que todo mundo conhecia em você. Deus te liberta do álcool, do cigarro. E aí você continua caminhando, e aí Deus começa a te libertar do pecado que só você sabia. Isso é santificação. Por isso que sem santificação ninguém verá o Senhor. Sem relacionamento com o autor da nova aliança, Jesus Cristo de Nazaré, sem intimidade com Ele não há santificação. E sem santificação, sem intimidade, ninguém viverá em glória com o Pai. E aí você começa ali, Deus te liberta do pecado que só você sabia, da masturbação, da pornografia, que você assistia secretamente. E aí, um grande problema surge. Você pensa que não tem mais pecado. Porque agora Deus começou a te usar um pouquinho. Deus começou a ministrar no seu coração algumas revelações. Deus começou a te usar para curar os enfermos, para liberar uma palavra.
e aí você se embriaga com aquilo que eu chamo do maior prazer da terra. O maior prazer da terra não é a droga. O maior prazer da terra é ser usado por Deus. E quando você se embriaga por esse prazer e perde o prazer de estar na presença de Deus, que esse tem que ser o seu único prazer, você deixa o processo de santificação. Porque você só anda em santificação quando você vive aos pés dele. Quando você é usado por ele, essa é a obra dele na sua vida, não a sua. E aí você começa a acreditar que você não tem mais pecado. Aí você se torna um santarrão. Agora Deus te aceita porque você é bom, porque você é talentoso, porque Ele precisa de você. E você não consegue perceber que o mesmo extremo da condenação é o mesmo extremo da soberba. E a soberba precede a ruína. Pastor, qual é o terceiro nível de pecado? O pecado que nem você mesmo sabia que você tinha. Hoje eu orando, o Espírito Santo, cara, eu vou falar uma palavra aqui, mas ele nunca faz isso. Ele me moeu hoje. Porque ele revelou um pecado que eu não imaginava que eu tinha. Que é a glutonaria. Diz que eu como exagerado quando eu estou liberado para comer. E isso me incomodou, me entristeceu, me envergonhou. Eu não conhecia, eu não sabia disso. E eu não conhecia essa debilidade em mim. Eu confessei hoje. E quando o Espírito Santo mostra com muito amor e com muito cuidado por nossas almas, porque Ele zela e Ele nos ama, Ele expressou isso em Jesus. Ele está nos revelando não para nos matar, mas Ele não está nos condenando, nos acusando, mas Ele está revelando quem nós somos, para a gente poder confessar, ser perdoado por Ele, porque aquele que confessa é perdoado, e ser curado de toda injustiça. Então nós temos que sair desses extremos, de acharmos que somos aceitos por Deus porque nós somos bons demais, ou que nós não somos aceitos por Deus porque somos pecadores demais. Nós somos aceitos por Deus porque Jesus é maravilhoso. Quando essa consciência é clara dentro de mim, quando eu tenho consciência clara disso, quanto mais consciência clara eu tenho disso, mais apaixonado e desesperado em viver na sua presença eu sou. Todas as vezes, a maioria das vezes que eu deito o ajoelho para orar, na maioria das vezes eu deito para orar, que eu oro deitado, a maioria das vezes. A primeira coisa que Deus pergunta para mim, por que você está aqui? E eu respondo, para lembrar da sua justiça em mim. Eu estou aqui porque o Senhor é bom. Eu estou aqui porque o Senhor morreu por mim na cruz do Calvário. Eu estou aqui porque o Senhor me justificou e o seu sangue me lavou de todo pecado. E o único lugar que eu posso ser livre do pecado, da destruição que o pecado faz em mim, é na tua presença. Entenda uma coisa no seu espírito. Jesus arrancou na cruz a condenação do pecado. Jesus arrancou na cruz a condenação do pecado, não a consequência. Tudo aquilo que o homem planta, ele vai colher. O que vai arrancar a consequência do pecado da minha vida? Eu atentar diligentemente, com todas as minhas forças, para o sacrifício de Cristo. E o que é me atentar diligentemente, com todas as minhas forças, para o sacrifício de Cristo? Valorizar com as minhas ações o seu sacrifício. Eu estou reposicionado, como eu disse aqui e não expliquei claramente, na posição do primeiro Adão. Muita gente coloca a culpa nos nossos problemas no primeiro Adão. Jesus resolveu isso. O primeiro Adão tinha um Éden, e dentro do Éden, uma árvore que ele não podia comer. Agora, o segundo Adão morreu pelos nossos pecados, trouxe o Éden para dentro de nós. E todos os dias nós temos uma escolha, como o primeiro Adão tinha no jardim do Éden, de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou de se relacionar com Deus. Todos os dias quando amanhece, você tem a presença de Deus disponível para você, não pela sua bondade, ou pela sua quantidade de pecado, porque Ele é bom, mas você também tem a sua carne, que não foi justificada. Os seus desejos pecaminosos, a sua carne ainda continua aí. Você foi justificado no Espírito, a sua alma está sendo santificada.
O que é santificado em nós é a alma, que é curada. E uma alma santificada, com o espírito justificado por Cristo, domina uma vontade carnal caída. A nossa carne só será justificada quando Cristo voltar. 1 Coríntios capítulo 15, no abrir e no fechar de olhos, receberemos um novo corpo, glorificado, que não desejará mais o pecado. E aqueles que morreram em Cristo, ressurgirão primeiro, com um corpo glorificado, não mais com a chaga do primeiro Adão. Então, qual é a escolha que eu tenho todos os dias, quando amanhece? De decidir viver o sacerdócio levítico, ou se decidir viver o sacerdócio de Cristo. Então você consegue compreender que a escolha está totalmente nas suas mãos? Pastor, eu ainda não tenho o Espírito Santo, então você precisa batizar e receber o Espírito Santo. Eu não estou pronto, nem preparado para receber o Espírito Santo. Essa é a maior ignorância que eu já ouvi. Ninguém nunca vai estar pronto para receber o Espírito Santo. Porque não é pelos nossos méritos que nós recebemos o Espírito Santo, é pelo sacrifício do Cordeiro de Deus na cruz do Calvário. É porque eu não estou pronto que eu preciso do Espírito Santo para me deixar, me aprontando para o grande dia que Ele vai voltar, para me resgatar desse corpo caído. Você é filho, lindão. Eu vou falar de novo. Você é filho, lindão. Não porque você é bonito. Você é filho porque Jesus é bonitão. Aleluias. Então todo o processo de santificação começa em eu ouvir o primeiro mandamento. Eu preguei isso aqui domingo na igreja e quase que se escandalizaram comigo, e você também. E eu só vou dar a referência se você caça aí na sua Bíblia. Aqui no povo da igreja eu sou mais amoroso. E eu falei o versículo, está lá em Marcos 12, o primeiro mandamento. Você pergunta qual que é o primeiro mandamento? Todo mundo fala assim, amar o Senhor teu Deus de todo o seu coração. Essa é parte do primeiro mandamento. E não é a plenitude do primeiro mandamento. Jesus perguntado em Marcos 12, qual era o primeiro mandamento, ele falou assim, Jesus falou assim, a Bíblia diz assim, Jesus disse, ouve! Ué, pastor, o que é isso? A primeira parte do primeiro mandamento é ouvir o Senhor. Marcos 12. Porque se eu não... O que é ouvir ao Senhor? É eu entender que eu fui justificado por Ele e que Ele me aceita como eu sou. E aí quando eu começo a ouvir, a outra parte do mandamento começa a se cumprir, que não é ainda amar o Senhor, é entender que o nosso Deus é o único Senhor. Quanto mais eu ouço, mais Ele se torna. Então se você não compreender a profundidade do entendimento e usufruir do sacerdócio de Cristo, você precisa largar e abandonar toda a condenação do inferno sobre a sua vida. Você precisa abandonar e largar toda a soberba e prepotência e arrogância que você acredita que Deus te aceita porque você é bonitão. E você precisa confiar única e exclusivamente no que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Sabe qual que é o entendimento mais claro que alguém entendeu o que Cristo fez por ele? Sabe qual que é? Quando você olha para uma pessoa e fala assim, não, esse aí entendeu o que Cristo fez por ele. Sabe qual é? Ele tem uma vida de oração intensa. Porque é simples. Quando eu não tenho uma vida de oração intensa, de intimidade, de relação com Deus, eu não entendi que a porta está aberta para me relacionar com aquele que criou tudo poderoso, o top do universo, o que coloca as estrelas na palma da mão e chama pelo nome, está te esperando todo dia. Então quando você não ora, quando você não tem uma vida de relação com Ele, com a sua palavra, meditando nela de dia e de noite, porque a palavra de Deus também é vida de oração, amém? Amém, igreja? É Deus falando com você. Quando você não tem um prazer nas escrituras, e quando você não tem um prazer na vida de oração, é porque você não entendeu o que Cristo fez por você na cruz. Você não compreendeu. Porque se você tivesse compreendido o que Cristo fez por você na cruz, o que você ia fazer da sua vida? Cara, você ia falar assim, por que eu quero me relacionar com os homens?
Eu preciso me relacionar com Ele para mim ter uma relação madura com os homens, de verdade. Deus tem falado algo comigo e eu tenho confessado muito sobre isso. O maior empecilho de uma vida de oração é o amor dentro do nosso coração pela glória dos homens. Eu vou falar com mais calma. O maior empecilho por uma vida de oração, uma vida de usufruir do sacerdote de Cristo sobre as nossas vidas, da presença de Deus, é a paixão e o amor que existe dentro de nós pela glória dos homens. Por muitos anos eu tinha dificuldade de orar 30 minutos. Muita dificuldade de orar 30 minutos. E aí eu fui entender isso nesses dias que Deus tem falado comigo. Eu entrava para orar, e muitos de nós somos assim. Entramos para orar para receber uma bênção de Deus. Entramos para orar para receber unção e poder de Deus e revelação de Deus. Para quê? Para impactar as pessoas. Queremos orar porque queremos curar os enfermos. Não que Deus não vai dar bênção para nós. Não que Deus não vai nos dar unção. Não que Deus não vai nos dar revelação. Mas nossa motivação nunca pode ser essa. Porque se a nossa motivação for essa, nós vamos cansar e nos fadigar e não vamos conseguir ficar no lugar de oração. Porque a única motivação correta que te sustenta no lugar de oração é o seu amor por completo, por aquilo que Cristo fez por você na cruz do Calvário. O seu coração gracioso, entendendo que no Deus completo, entenda essa frase, no Deus completo há uma necessidade. Você! Que isso, pastor? Essa frase eu só vou conseguir explicar na eternidade. Que na plenitude de Deus, que Ele é pleno, Ele não precisa de nada, Ele morreu por nós, então Ele quer nós, então Ele precisa de nós. Eu não entendo, é estranho, mas é assim. Então quando você entrega o que Deus quer, o que Deus quer? O que Deus quer? O que Deus quer? Você. Quando você entrega o que Deus quer, num lugar secreto, lindão do céu, o bagulho é louco. Porque aí você não fica lá por algo que Ele pode te dar. Você fica lá porque você entendeu o que Ele fez por você. E quando você entendeu o que Ele fez por você, não é mais um peso estar lá. Você pode passar horas lá sem falar uma palavra, mas você sabe que o cara está lá. Você pode não sentir nada, mas você sabe que Ele está lá. Na verdade, você pode estar com preguiça e com falta de vontade de orar, e sem vontade de ler a Bíblia, mas você vai fazer, porque você sabe que o cara do universo está lá. Você consegue entender isso? Você consegue compreender isso? Então, quanto maior o entendimento do que Cristo fez por você, maior o seu prazer, e maior a sua intensidade, maior o seu desejo de conhecê-lo. Porque como um Deus perfeito, santo, que não tem necessidade de nada, morre por um ser como eu. Que sou glutão, que sou cheio de paixão pela glória dos homens, que não consigo ser um pai, nem nota 3, um pastor, 1,5. Como? E cada vez que eu entendo que eu entro nesse lugar, porque igreja, você que está me assistindo, sabe o que a presença de Deus faz com você? Ela revela quem você é. Esse é o grande problema da igreja de querer Deus, ó. É que Deus revela quem Ele é, e Ele quer saber quem o outro é. Não quem Deus é. Não quem Ele é e nem quem Deus é. Ó, a diferença de uma aliança para outra. Na velha aliança, que foi ineficaz, que perdoava pecado, mas não mudava ninguém. Quem era o sacrifício? Quem era o sacrifício? O animal. Um bicho. Agora, na nova aliança, que aceita você, perdoa você, mas também transforma você de glória em glória. Deixa eu te fazer uma pergunta antes de explicar isso. Deus transforma você para te amar? Deus transforma você para te aceitar? Deus transforma você para quê então? Deus transforma você para você ser melhor para você mesmo. Pra você parar de plantar o pecado que te destrói. Você consegue entender o tamanho do amor de Deus?
Cara, a santificação é só para melhorar eu. Ele me ama do jeito que eu sou. Mas voltando aqui. Então, a primeira aliança, o sacrifício era animal. A segunda aliança, quem foi o sacrifício? O modelo, o exemplo. Ele era 100% Deus e 100% homem. Agora nós vamos... Tudo isso foi introdução para a mensagem. O que é ser rei e sacerdote na nova aliança? É sacrificar o animal? Vem aqui, Diego. Eu quero fazer... Dá para gravar eu aqui na frente? Hã? Vem aqui, Diego, vem aqui. Vai ficar bem claro. Amém, igreja? Olha para mim, Diego. Olha para mim, Diego. Ó. Na velha aliança, o animal era o sacrifício. Amém? Olho por olho, dente por dente. Se o cara dedo por dedo, arrancou um dedo, o outro tem que arrancar o dedo. O bagulho era louco, perdeu um dente. Se ele tirou um dente de mim, eu tinha que tirar um dente dele. Você está me entendendo? Na velha aliança, o sacrifício por pecado era animal. Agora, vamos para a nova aliança? Jesus era 100% homem e 100% Deus. Então Jesus, ele era o sacerdote perfeito e ele é um modelo. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Ó, dei uma referência aqui para vocês. Não pode não, só Hebreus 1 para você ler o Hebreus todo. Amém? Jesus é a expressão exata da vontade de Deus. Então, se houve mudança de lei, e por isso houve mudança de sacerdote, amém? Como que o sacerdote diante de Deus é agora? Como ele tem que se reagir? O animal pode ser o sacrifício? Quem é sacerdote e diga glória a Deus? Glória a Deus. Quem é sacerdote e diga Jesus é bom? Jesus é bom. Então, se Jesus foi o primogênito dos mortos, foi o principal do sacerdote, foi o exemplo de morte e cruz, como que é o seu sacerdote na terra agora? É o animal que tem que morrer? Quando o animal fere o seu rosto, ó, você tem que, pá, igual a velha aliança? Como tem que ser agora? O sacrifício é o sacerdote. Fala assim comigo. Olha, faz esse gesto. O sacrifício, na nova aliança, não é o animal mais. É o sacerdote. Então, quando ele fere o meu rosto, eu... Quantas vezes, pastor? 70 vezes 7 por dia, sacerdote. Ninguém dá glória a Deus nessa hora, né, velho? E é essa má compreensão sacerdotal da sua responsabilidade. Por que nós, como igreja, entendemos mal essa relação sacerdotal? Porque nós estamos na velha aliança. Quando nós somos atacados, nós queremos matar o animal. Queremos revidar. Ser sacerdote na nova aliança é dizer o que a carta aos Hebreus diz no último capítulo dela. Saia para fora, aonde Cristo sofreu a vergonha, onde Cristo foi açoitado, carregou sua cruz, saia para lá, nesse lugar, e sofra a mesma vergonha que Cristo sofreu. Nós não queremos o sacerdote de Cristo. Sabe por que não usufruímos da justiça de Deus? Sabe por que não temos uma vida intensa de oração? Sabe por que não temos uma vida intensa na presença de Deus? Quem sabe dizer? Porque o seu relacionamento com o Espírito Santo, com Deus, vai te levar para o Monte Caveira. O Espírito conduziu Jesus para o deserto. 40 dias, depois que Jesus recebeu o Espírito, ele foi passar no deserto sem comida, o sol rachando na cabeça dele, pouca água, e com um anjo cantando para ele, com o diabo atormentando a vida dele. Por que Jesus passou 40 dias no deserto? Para enfrentar o ministério público, um ministério que os homens queriam dar a glória para ele. Quantas vezes vieram proclamar Jesus rei, e Jesus se escondia e subia para os montes, para o lugar de intimidade com o Pai, porque ele foi treinado no deserto. Só quando eu sou treinado no deserto, que é um lugar que mata muito crente, eu vou conseguir suportar a glória dos homens e renunciar a essa glória. E de viver o propósito exato que Deus tem para nós como filhos. Quem aqui é filho de Deus? Nós somos tão arrogantes, tão prepotentes nos nossos dias. Eu li um livro, eu não vou falar de quem é, para mim não julgar, que só conta a metade do Evangelho.
A plenitude do Evangelho, o cumprimento do Evangelho é a cruz. Deus nos abençoou sim. Ele tem todas as bênçãos espirituais para nós, a gente tem. Mas Jesus nos abençoou para sermos filhos de Deus. E olha a nossa arrogância e prepotência. Para o primogênito, para aquele que era perfeito, Deus agradou moê-lo e matá-lo na cruz. Agora para nós, os bonitão, de 2000 anos, que nós somos os caçulinha do papai, Deus não tem isso não. Deus só tem luxúria, baco-baco, só isso. Nós se perdemos como igreja. Se você olhar para a vida dos apóstolos, eles imitaram Cristo. Se você olhar para as Escrituras, em Atos 1, Jesus falou assim: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, para ser meus mártires. A palavra testemunho foi traduzida para amenizar, mas a palavra no original mais próxima é mártir. Para que vocês morram pelos perdidos, pelas criaturas que ainda não conheceram o Pai, como eu morri. Para que vocês façam como Estevão fez. Pai, não impute a eles pecados. Eles não sabem o que fazem. Nós enchemos a boca para falar que somos reis e sacerdotes, mas estamos matando os animais, não morrendo por eles. Quem é os animais, pastor? As criaturas caídas, que não encontraram ainda a nova aliança, que é a regeneração da criatura caída em filho de Deus, porque o Evangelho é poder de Deus, para transformar todo aquele que crê, porque em Jesus há o poder da vida, de transformar a criatura em filho de Deus. Mas esse poder só é liberado quando os filhos entendem como libera o poder. Jesus certa vez disse assim: olha, o Pai tinha o poder da vida, e o Pai deu esse poder aos filhos. Quem é filho aqui? Então o que existe dentro de você? O poder da vida, que o Pai deu para o filho o poder. Como que o primeiro filho, o primogênito, liberou a vida na terra? Montado no cavalo branco, governando sobre os homens? Não. Pregado numa cruz, assim: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem, pelado, humilhado. E aí ele disse assim, esse mesmo filho, o Cristo: aquele que crê em mim, um rio de águas vivas fluirá do seu interior. Ele está dizendo assim: aquele que fizer como eu fiz, aquele que decidir ser minha testemunha, aquele que decidir ser como eu fui na terra, aquele que decidir passar o processo do deserto, enfrentar o ministério público e renunciar tudo, morrer todos os dias, não matar os animais, que não é assim mais que funciona, mas ser o próprio sacrifício quando os animais te atacam. Esses, um rio que flui do trono de Deus, o rio de águas vivas, flui do trono de Deus. Esse rio vai fluir pelo trono, vai passar por você, vai curar você e vai tocar e curar a sua geração. Você é rei e você é sacerdote, segundo o modelo de Melquisedeque, não segundo a ordem de Arão, segundo a ordem do sumo sacerdote, Cristo Jesus, o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas. Aleluias. Eu tenho que parar com esse aleluias. Essa palavra é uma palavra de capacitação para vivermos nos nossos dias. Todos os dias temos a oportunidade de matar o animal ou de morrer por ele. Temos ou não temos? Temos ou não temos? Como eu gosto de dizer, a tempestade sempre vem para a casa que foi construída na rocha e para a casa que foi construída na areia. A tempestade sempre, a diferença é onde você tem edificado a sua casa. Em qual evangelho você tem edificado a sua casa? O evangelho de Cristo e dos apóstolos? Ela vai ser firme. As batalhas e a criatura vai te avançar para te matar, e você vai liberar a vida de Deus sobre eles. Ou sobre um evangelho que apagou tudo isso que Cristo fez por nós. Pastor, como eu sei o que eu tenho vivido? O evangelho de Cristo ou da lei de Levi?
você olha para as suas ações. Você conhece a árvore pelo fruto. Se você ouve Deus, você manifesta Jesus. Ou você confessa o seu pecado e se humilha todas as vezes que você não conseguiu amar como Cristo amou. Agora, se todas as vezes você mata um animal, revida, é porque você está distante da justiça de Deus. E esse não é o plano de Deus para você. Esse não é o plano de Deus para mim. A vontade de Deus é que todos os homens se salvem. Então, em nome de Jesus, se arrependa. Pastor, o que é arrependimento? É reconhecer quem você é. Um homem de uma vida fraca de oração. Um homem de uma vida fraca de meditação na palavra. Um homem que mata os animais e que não morre por eles. A minha oração não pode mudar ninguém. Sabia disso? Quem sabia disso? A única coisa que muda você é você decidir por aquilo que Cristo fez por você. E o que é arrependimento, pastor? Não são lágrimas. Muitas vezes pode vir acompanhado de lágrimas. Mas o verdadeiro arrependimento, o arrependimento genuíno, é quando eu escuto a palavra de Deus, confesso o meu pecado, confesso a minha debilidade, confesso que estava atolado até o pescoço na velha aliança. Reconheço isso publicamente diante dos homens, em sinal de humilhação, confessando o meu pecado. E quando amanhece o próximo dia, eu sei que a misericórdia do Senhor renova. E eu agora vou começar a viver o sacerdócio real que Cristo tem para mim. Em sinal de arrependimento, quem compreendeu essa palavra e entendeu que estava vivendo debaixo da lei, mesmo na nova aliança, vivendo o sacerdócio caído de Levi, incapaz de transformar alguém. Eu queria que onde você estiver, em sinal de arrependimento, fique em pé. Se tiver pessoas perto de você, fique em pé. Se estiver sozinho, compartilhe nas redes sociais. Eu estava caído, mas eu quero ser levantado por Cristo. Eu quero orar por você, mas já vou te avisando. Essa oração não te transforma. Ela pode te capacitar a viver uma transformação em Deus, mas ela não te transforma. É a sua escolha que te transforma. Você deu o primeiro passo, você que está se arrependendo, ouviu a palavra e creu. Mas você precisa dar os outros passos, que é viver usufruindo e ouvindo aquilo que Ele fez por você todos os dias, no secreto lugar. Vamos orar? Amigo Jesus, Pai da eternidade, doce Espírito Santo, batiza essa palavra com poder, porque nós não estamos aqui pregando sabedoria de homens, mas estamos aqui pregando o Teu Evangelho. Então, onde o Senhor encontrar corações arrependidos, toca, Senhor. Toca de uma maneira poderosa. Toca de uma maneira, Pai, que de fato, Pai, possa transformar o entendimento de cada um que se arrependeu, para que as suas ações sejam transformadas. É isso que eu te peço, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Quem pode aplaudir Jesus? Essa é a palavra de hoje. Compartilhe e seja um bom evangelista em nome de Jesus.